A voz da solidariedade. Ora então, vamos dar início à nossa tertúlia, começando por referir que envelhecer no uso cotidiano é muitas vezes considerado por uma pessoa ficar com mais idade. No entanto, a idade cronológica poderá não ser um bom critério para determinar a qualidade do processo de envelhecimento, uma vez que o número de anos de vida não fornece informações sobre a qualidade de vida, a experiência psicológica e social ou mesmo a saúde do idoso. Neste sentido, envelhecer é um processo heterogéneo em que nem todos envelhecem da mesma forma e o processo de envelhecimento poderá ser determinado pela influência de múltiplas variáveis, nomeadamente a herança genética, estilos de vida saudáveis, o desenvolvimento de estratégias de ajustamento psicológico positivo perante as perdas e adversidades da vida, entre outras. Nos dias de hoje, o aumento da esperança média de vida faz com que no processo de envelhecimento traga consigo o aumento da prevalência de doenças crónicas, bem como problemas de saúde mental, sendo a presença da demência o processo mais grave. Deste modo, na população idosa, a presença da demência do tipo Alzheimer é uma condição clínica cada vez mais crescente e emergente. Neste sentido, é emergente a criação de diretrizes clínicas e de uma consciencialização política e social de que a avaliação e intervenção precoce nos processos demenciais são eles fundamentais, evitando elevados custos ao nível da saúde e a diminuição do impacto que estes têm ao nível económico e social no desenvolvimento da qualidade de vida do idoso. Tendo como debate hoje o tema envelhecer nos dias de hoje, temos então connosco diversas instituições do Conselho de Ceia que nos vão então ajudar a refletir nas boas práticas a ter em conta no processo de envelhecimento com qualidade. E desde já digo que temos aqui então nesta mesa redonda, nesta tertúlia, a Associação Louriguense de Apoio à Terceira Idade, com a presença do Sr. Jorge Costa, que é o presidente desta associação, a Associação Humanitária de Paranhos da Beira, com a doutora Nadina Maia, que é a diretora técnica, a Associação de Beneficência Social e Cultural de Torais, com o diretor técnico, Dr. Luís Silva, e também o Centro Social e Paroquial de Sazes, com a diretora técnica, doutora Carla Nerelo. Obrigada aos quatro pela presença aqui na Voz da Solidariedade e também nesta 12ª Expo Social do Conselho de Ceia. Dr. Luís, começava por lhe perguntar a si o que é que significa envelhecer nos dias de hoje. Ora bem, muito bom dia. Antes de mais, bom dia a todos, bom dia aos meus companheiros de mesa e a esta equipa que está aqui hoje a coordenar este programa, A Voz da Solidariedade, uma iniciativa da Fundação Aurora Borges, na pessoa de Sr. Eduardo Cabral, o principal impulsionador, por quem tenho muita estima, e pelos seus colaboradores e pela sua instituição. Eu queria falar, agradeço terem convidado a associação para estar aqui presente e eu trago aqui alguns dados estatísticos que me parecem importantes para a nossa conversa, nem diria debate, para a nossa conversa que se quer informal. Para iniciar este tema, portanto, eu gostaria de dizer que Portugal tem a 4ª maior percentagem de idosos da União Europeia. À frente estão apenas a Itália, a Alemanha e a Grécia. O número de pessoas em Portugal com 65 anos ou mais supera os 2 milhões. E nos últimos 10 anos, a população envelheceu a dobrar. Estes dados são da Pordata, que é uma base de dados de Portugal contemporâneo, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em contraponto, o país tem 1,5 milhão de jovens contra 2 milhões de idosos. Okay? Por dia, morrem em Portugal 73 habitantes. Por cada 100 pessoas com menos de 14 anos, há 128 com mais de 65 anos. E a maioria dos idosos vive precisamente no interior do país, onde nós nos encontramos. Estima-se que até o ano 2025 ocorrerá um aumento de 30% da população idosa. Estes números fazem-nos pensar, e mais do que o envelhecimento, nós estamos aqui a falar de uma questão de longevidade. Nós não nos recordamos, porque nesses anos ainda não éramos nascidos, mas até aos anos 40, até aos anos 50, as pessoas morriam com 60 anos. Não é? A partir daí, com o avanço da ciência, nomeadamente a ciência médica, portanto, a longevidade tem sido cada vez maior e as pessoas morrem cada vez mais tarde. A par do avanço da ciência médica, essa longevidade
também se deve à melhoria das condições económicas, sociais e ao aumento dos níveis gerais de higiene, saúde e alimentação. E aqui entra o papel das instituições de solidariedade social. É precisamente aqui. Nós, por vezes, analisamos este facto apenas à luz da saúde, mas para que haja saúde é preciso que as pessoas tenham condições económicas, sociais, condições de higiene, saúde e alimentação. Portanto, e aqui o papel fundamental das instituições. Dr. Luís, questionava-lhe agora no seguimento também da conversa, o que é que acha porque é que o interior do país tem uma população tão envelhecida? Que fatores é que poderemos encontrar aqui que permitam obter este resultado? As oportunidades, portanto, nós comparando o interior com as cidades do litoral ou a capital, nós não temos, a nossa população tende a fugir para lá. Outro fenómeno que aqui aconteceu já há alguns anos é a imigração. Houve muita gente a emigrar, o que contribuiu, não, neste caso, para a desertificação, que é outro problema, além do envelhecimento, a desertificação. E isso é que tem, de facto, esvaziado o nosso interior. Em relação aqui à situação da qualidade de vida, o que é envelhecer com a qualidade de vida. Para um idoso que vive em Lisboa, com 80 anos, vamos supor, ou 75, é diferente do que para um idoso da mesma idade que vive aqui. Se calhar a qualidade de vida para um idoso que vive aqui, que sempre viveu da agricultura, é continuar a cultivar as suas batatas, continuar a cultivar as suas cenouras, as suas cebolas, para dar à família. Isso falo feliz. Para um idoso da mesma idade, na capital ou noutros meios mais urbanos, se calhar gosta de se levantar de manhã, vai tomar o seu galão ao shopping, vai comprar o seu jornal, vai jogar o seu Euromilhões, pronto, tem outros hábitos. Esta questão da qualidade, envelhecer com qualidade, não há, parece-me a mim, um termo próprio que se diga, é esta linha, tem que ser assim. Agora, o papel das instituições, a par com o avanço médico e da saúde, tem sido fundamental para esta longevidade. Doutora Ana Dina, o que é envelhecer nos dias de hoje? O que é que significa? Como disse aqui o meu colega Luís, tem havido ao longo dos anos. Portanto, tem havido ao longo dos anos um avanço da medicina e também das condições sociais e económicas que permitem que as pessoas vivam durante mais alguns anos, e isso também traz algum transtorno para as famílias. Muitas vezes as famílias têm a preocupação de apoiar os seus idosos, mas como a longevidade deles também é maior, acaba por parte das famílias haver uma certa preocupação em encaminhá-los para instituições. E hoje em dia eu penso que os idosos já veem a instituição como o futuro deles, porque têm muito melhores condições do que permanecer nas suas casas sozinhos. Temos então que desmistificar esta questão de as instituições serem um local não tão próprio como antigamente, não é? Sim, em que as famílias os abandonavam. Exatamente. Havia muito essa imagem de que os nossos idosos eram abandonados nas instituições, o que não é verdade. Muitas vezes os idosos permanecem por tempo demasiado sozinhos nas casas deles, sem qualquer apoio, sem condições de higiene, alimentação, e isso não é o caminho. O caminho é proporcionar aos idosos, quer seja nas instituições, a ERP, não digo institucionalizá-los, mas o apoio através das outras respostas, como o centro de dia, o apoio domiciliário, isso é que lhes vai permitir ter condições de vida e prolongar-lhe a sua vida com qualidade. E ajudar também, de certa forma, as famílias. As famílias, sim, porque muitas vezes as famílias estão sobrecarregadas, porque cuidar de um idoso
ao longo de vários anos vai cansar de certa forma, não é? O cuidador vai tendo um grande desgaste. Tanto físico como emocional, não é? Exatamente. Também. E eu posso falar também da minha experiência claro que sim. pessoal, que tive os meus avós em casa e que realmente foram, no caso da minha avó, 5 longos anos de desgaste da minha mãe, que era a cuidadora dela, e eu não conhecia um lar, não sabia o que era o funcionamento de um lar de idosos, e neste momento, após alguns anos de trabalho, considero que realmente as instituições fazem um bom trabalho e muitas vezes conseguem reverter situações que a própria família em casa não lhes consegue dar resposta, porque as pessoas acomodam-se muito mais, exigem muito mais dos cuidadores que são familiares, que lhes são próximos, e isso acho que não os ajuda a manter as suas atividades, pelo contrário. Na instituição, eu acho que eles conseguem ter atividades mais diversificadas, partilhar as suas emoções com os técnicos, conviver com os outros idosos, e acaba por isso também por ser uma mais-valia no seu processo de envelhecimento. Doutora Carla Nereu, o que é este processo de envelhecimento? Nomeadamente também há que falar no envelhecimento ativo. Envelhecer nos dias de hoje é completamente diferente de há muitos anos, porque hoje em dia é-se idoso até mais tarde e naturalmente há que preencher os idosos com atividades de maneira a que eles continuem a sentir-se úteis e que façam alguma coisa para a sociedade, não estejam só de braços cruzados nas instituições, não é, à espera que a morte chegue. É claro que hoje em dia há condições, há infraestruturas que lhes permitam viver melhor e com mais qualidade de vida, e todo esse trabalho das instituições fundamental para que, principalmente em locais isolados, geograficamente isolados, para que as pessoas continuem a sentir-se úteis, não são lixo à espera que a morte venha, e esse papel é fundamental para que consigamos ter uma velhice condigna. É a meu entender, claro. A nível das instituições do Conselho, falo do Conselho porque estamos aqui a falar a nível do Conselho de Ceia, todas elas, porque são muitas, têm o seu papel, e um papel bastante importante na saúde, no bem-estar do próprio utente. Sim. Todas têm, porque todas elas permitem criar condições para que os idosos possam ter alguma qualidade de vida, de uma forma ou de outra. Sim. Vamos falar agora com o Sr. Jorge Costa, que é presidente então da Associação Louriense de Apoio à Terceira Idade, e questionava-lhe também a mesma pergunta: o que é envelhecer nos dias de hoje? Nesta matéria, estou a pensar, por exemplo, também temos que voltar um bocadinho atrás. No aspecto do envelhecimento ativo, é uma coisa que parece muito simples, mas ao fim e ao cabo temos que nos convencer que tivemos muitos anos no negrume de uma ditadura. E isso pressupõe também que hoje em dia os nossos idosos, não estou a chamar ou a menosprezar ninguém nesse aspecto, mas também temos que nos convencer que o envelhecimento ativo hoje em dia já é muito mais, muito mais prático. Eu estou a imaginar, por exemplo, os nossos idosos nos lares, hoje em dia já terão talvez alguns uma formação de, ao menos lerem um livro, já era uma maneira de passar o tempo, e era um envelhecimento ativo, e iam-se auto-instruindo, não é? Porque, quer queiramos, quer não, eu, por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal. Um familiar, a minha sogra, tem 102 anos, tenho há 25 anos em minha casa. E porque não é na questão de a querer abandonar, é uma questão de princípios, porque
A minha maneira de ver, às vezes nos lares, não estou a generalizar, mas às vezes eu chamo isso às vezes um depósito, muitas vezes por causa há lares que não têm uma animadora, não têm nada, e muitas vezes estão a olhar uns para os outros com um copo de água na mão. Infelizmente é assim. Por isso eu seria mais apologista do envelhecimento na sua própria casa, com o apoio das instituições, como por exemplo a nossa. E eu estou a falar, deixo esse critério para as nossas assistentes sociais, que tomam conta das instituições no aspecto da programação e sabem mais tratar das coisas do que nós. Eu estou aqui pronto, como diretor, e isso também tinha uma palavra a dizer sobre isso, também a nível por trás das instituições há direções. E Tudo depende das pessoas que estão por trás, não é? É um aspecto, digamos, de voluntariado, e gostava que muitas pessoas se propusessem a orientar estas instituições, mesmo no aspecto legal, perante a lei. Hoje em dia temos mandatos de 4 anos e muitas vezes num meio, por exemplo, como o meu, que está a ficar desertificada, a Loriga, no aspecto de ter poucos recursos humanos para tomarem conta das instituições, e depois vem ainda à base da lei com mandatos curtos, muitas vezes, e depois talvez não haja tanta possibilidade de escolha como a pessoas que tenham vontade. Eu estou farto de batalhar sobre isso, porque quer queiramos que não, é um meio pequeno, e depois há pessoas que não querem assumir, porque eu, no meu caso pessoal, já vou com 5 ou 6 mandatos, não é? E nunca consigo encontrar a direção. Alguém, não é? Alguém que esteja... Isso também é um problema, nós temos no Portugal profundo, não é? E num meio pequeno, depois há menos recursos. E isso também conta para as instituições.